pergunta que eu recebo muito, que é um dos vídeos mais vistos que eu tenho aqui, é de complicações pós-artrodese. Eu acabo recebendo também muito no Instagram por causa desse vídeo, perguntas sobre parafuso que tocou a raiz nervosa, se isso é comum de acontecer. Então, o que eu costumo dizer, todo paciente que pensa em cirurgia, né, sabe que tem o risco, né? E de um modo geral, quando você fala de artrodese, é uma cirurgia que é relativamente segura, é uma cirurgia de baixa morbidade. Mas uma das complicações que quando acontece incomoda muito o paciente é se você tem um parafuso que ele toca a raiz nervosa, né? Hoje em dia, com a monitorização intraoperatória, isso é mais difícil de acontecer, porque durante todo o procedimento, o neurofisiologista fica na sala. Então, se algum desses parafusos, alguma coisa toca a raiz nervosa, isso dá uma alteração na monitorização neurofisiológica, ele avisa a gente. Isso acontece, Júlio? Acontece comigo, acontece com qualquer neurocirurgião. Você usa toda a anatomia para te ajudar, coloca o parafuso no pedículo, né? Mas muitas vezes, né, durante esse procedimento, você está fazendo isso guiado por raio-x, então tem um raio-x AP, perfil, e seu conhecimento de anatomia pode ter alguma variação, pode ter alguma rotaçãozinha na hora que você está fazendo, isso toca a raiz nervosa. Não é ideal de acontecer, não é sempre que acontece, mas acontece. Tanto que tem trabalhos, quem for mais curioso, eu vou tentar colocar aqui na descrição, principalmente cirurgias que usam e precisam de muita colocação de parafuso, na coluna torácica, que é mais difícil, o paciente que tem variação anatômica, ele coloca até da ordem de 10 a 20% dos parafusos, tem uma coisa que a gente chama de mau posicionamento, que você mira certinho no pedículo, calcula, mas pode acontecer. E nem sempre aquele parafuso, e na maioria das vezes que esse parafuso a gente considera no exame de imagem mal posicionado, isso vai dar alguma sintomatologia clínica. Então não significa de quando você vê um laudo ou o neurocirurgião te fala que o parafuso ele não está tão bem posicionado quanto ele esperava, romper um pouquinho a cortical, ele dá a impressão de estar um pouquinho fora. Isso não significa que o paciente vai ter sintomatologia. Até porque se você fez com monitorização principalmente, o paciente, se tivesse tocado a raiz, estado alguma lesão, durante o procedimento isso seria observado. Então, nem sempre que um parafuso está mal posicionado significa que isso vai gerar uma clínica para o paciente. Segunda coisa, nem sempre quando o parafuso está mal posicionado significa que você tem que tirar aquele parafuso e fazer uma nova cirurgia. Isso é um fator de confusão muito grande, porque obviamente, né, você lê o laudo, você pega o laudo, o paciente logo se desespera, né? Mas quem faz cirurgia, quem faz artrodese, vira e mexe, vê isso e fala ao paciente, ó, tem um parafuso que está um pouquinho lateralizado, está um pouquinho medializado, mas não tem nenhum sinal de complicação desse parafuso e eu vou apenas observar. E a clínica do paciente é o mais importante. Geralmente, se tem um parafuso, né, que está mal posicionado, tocando a raiz nervosa, ele vai ter dor. E ele vai ter dor naquela raiz. A sintomatologia bate com a imagem que você está vendo. Então, por isso que eu gosto de explicar, porque às vezes, obviamente, né, quem não está no dia a dia da medicina tem a impressão que quando você faz uma artrodese longa, alguma coisa desse jeito, sempre todos os parafusos vão estar perfeitamente no pedículo e se tiver fora, aquilo vai ser uma catástrofe, né? Óbvio que não é o ideal, mas isso acontece em todo procedimento. Tem trabalhos grandes só analisando a incidência desse mau posicionamento nessa ordem, 10 a 20%, principalmente pacientes com variações anatômicas, como escoliose e outros, isso pode acontecer. E na grande maioria das vezes, não vai ter sintomatologia e nem vai precisar reposicionar o paciente. E o que dá segurança para a gente, né? Hoje em dia está evoluindo muito a neuronavegação, que é sem dúvida um arsenal que você pode utilizar. Não é muito comum de utilizar, não usa a maioria dos procedimentos que a gente vai fazer, mas é uma coisa que tem evoluindo. Acredito que isso vai estar no futuro aí próximo, na grande maioria das artrodeses, né? Mas é a opinião minha, a literatura não mostra ainda isso, mas é o caminho que está seguindo. A monitorização, que sem dúvida isso aí ajudou muito e modificou, porque o paciente vai estar dormindo, ele não vai estar te falando nada. Então você consegue ver que as raízes nervosas não foram danificadas durante sua artrodese. Então são essas coisinhas que acabam dando uma segurança, né? Mas como toda cirurgia, como eu tenho muito vídeo de complicação assim, cirúrgica, tenho de DVP falando, tenho de artrodese, elas podem acontecer mesmo, observar toda a técnica, né? Por isso que cirurgia tem riscos, né? E esses riscos, obviamente, é na minoria dos casos que pode acontecer. Mas, obviamente, principalmente quem procura, quem pergunta, é porque aconteceu alguma coisa, ele quer tirar dúvida. Por isso que eu gosto bastante de fazer esses vídeos de esclarecimento. Espero que tenha ajudado. Obrigado.